Bem-vindos ao Contabilidade em Dia, o seu espaço mensal onde o ajudamos a esclarecer e a clarificar algumas questões ligadas à área da contabilidade e das finanças pessoais. Comigo tenho já Gonçalo Alves, quem nos ajuda mensalmente a entender todas estas questões. Bem-vindo, Gonçalo. No último programa falámos sobre o IRS, mas ficaram algumas questões pendentes. Já entregamos a nossa declaração, falamos agora das formas de pagamento e das possibilidades que existem ainda no que diz respeito ao pagamento do IRS em prestações. Olá Catarina, boa tarde a todos. Falámos da entrega do IRS que está a decorrer neste momento até 30/6/2025. Algumas pessoas já receberam o reembolso e possivelmente vão começar a receber a carta para pagar o IRS. Para se pagar o IRS, neste momento, se as pessoas não tiverem dinheiro para pagar logo a nota de cobrança, podem fazer um pedido de pagamento da nota de cobrança a prestações. Esse pedido tem que ser feito com o prazo limite de 15 dias após a data de vencimento da nota de cobrança. Pode ser pedido até 12 prestações no máximo, se a dívida da nota de cobrança for até aos 5.000 euros. Depois, esse pedido é feito na sua área pessoal de cada pessoa, em serviços e em fazer planeamento e simular planeamento de prestações. Depois vamos deixar isso como é que se faz, um pequeno tutorial de como é que se faz esse pedido. Tem aqui um senão, que é se a pessoa depois falhar alguma prestação, não se pode esquecer que tem que pagar a totalidade do IRS, do remanescente. Ou seja, se a pessoa não falhar ali alguma prestação, se esquecer, tem que pagar o IRS na sua totalidade, a parte que faltar. Portanto, podemos assim chamar uma medida, uma opção vantajosa para o cidadão. Sim, vantajosa. Paga ali um pequeno juro, mas é sempre vantajosa, uma vez que facilita ali um bocadinho a vida das pessoas. Até aos 5.000 euros. A pessoa não precisa de prestar nenhuma garantia, mas pode fazer também o pedido a prestações para quantias que excedem os 5.000 euros. Nesse caso já tem que prestar garantia, ou uma hipoteca, ou um depósito de caução. Nós também explicaremos depois como é que se faz todo esse procedimento, mas há sempre a possibilidade de pedir para valores superiores a 5.000 euros. Gonçalo, passamos agora para o IRC. O que é que consiste o IRC? O que é este IRC? O IRC é o Imposto sobre os Rendimentos das Empresas. Está agora a ser o prazo de entrega que termina até 31 de maio de 2025 para entregar o modelo 22, o IRC, referente ao ano de 2024. Há aqui as diversas taxas de IRC que podemos aplicar. O Estado lançou já há alguns anos 2 tipos de taxas que nós aplicamos nas empresas. Agora está até aos primeiros 50.000 euros de lucro tributável, as empresas pagam 17%. Após os 50.000 euros, são tributadas a 21%. Imagina o cenário de uma empresa que tem um lucro tributável de 55.000 euros. Como é que nós fazemos o cálculo para apurar o imposto a pagar logo numa fase, ainda, como eu costumo dizer, cá em cima, muito insípida, porque depois há várias condicionantes até chegarmos ao imposto total a pagar. Umas coisas que acrescem, outras que deduzem, mas até chegarmos ao imposto total a pagar, há várias coisas. Mas numa primeira fase, para fazer este cálculo, a tal empresa que teve os 55.000 euros de lucro tributável, os primeiros 50.000, aplicamos uma taxa de 17%. Aos outros 5.000, aplicamos então uma taxa de 21%. Essas duas somas, do que der, vai dar a primeira fase, que é a coleta, que é o imposto a pagar cá em cima, que depois vamos até chegar cá abaixo ao imposto a pagar. Há aqui algumas nuances. Temos que também introduzir aqui as tributações autónomas, que isto é tudo apurado no modelo 22, no quadro 10. Também ter muita atenção às taxas de derrama de cada município onde a empresa tem a sede, que variam de município para município.
podem ir dos 0%, ou seja, da isenção até aos 1,5%. Há aqui que ter essas atenções. Depois, uma das situações que vai deduzir versus abater ao imposto final que der cá em baixo a pagar são os pagamentos por conta que a empresa fez ao longo do ano 2024. São 3 pagamentos por conta que a empresa fez com base também nos lucros ou na estimativa que teve de impostos do ano passado, de 23, e que fez agora os 3 pagamentos por conta e que vão abater ao resultado final que der a pagar. Falámos há pouco das tributações. Em que é que consistem estas tributações autónomas? As tributações autónomas são um imposto, entre aspas, que o Estado lançou há uns anos a esta parte e que visa não só combater a evasão fiscal, como também vai meter um bocadinho um travão e evitar certas despesas nas empresas. Gonçalo, onde é que se aplicam estas taxas de tributação autónoma? As taxas de tributação autónoma são aplicadas a algumas despesas que as empresas têm dentro da sua atividade ou dentro do seu normal funcionamento. São aplicadas às despesas de representação, que são basicamente os almoços. A taxa aqui aplicada é de 10%, aplicadas a todas essas despesas no ano. Somam-se as despesas e aplica-se uma taxa de 10%. Depois temos, por exemplo, nas ajudas de custo e nos quilómetros que os trabalhadores imputam à empresa por andarem a deslocar-se nos seus carros, essas 2 despesas, ajudas de custo e quilómetros, têm uma tributação autónoma de 5%. Despesas não documentadas têm uma tributação autónoma de 50%. Depois vamos aqui a despesas que eu considero mais importantes e onde eu acho que tem que haver aqui um bom planeamento, nomeadamente ao nível da aquisição da frota automóvel. Porquê? Porque, por exemplo, um carro que tenha um valor de aquisição superior a 35 mil euros e que seja a gasolina ou gasóleo, tem uma taxa de tributação autónoma de 32,5%. O mesmo carro, com esse valor, não é o mesmo carro, o carro se tiver um valor também superior a 35 mil euros, mas que seja híbrido plug-in, ou seja, que consiga percorrer mais de 50 km em modo elétrico, a taxa já muda para 15%. E se o carro for completamente movido a energia elétrica, até aos 62.500 euros, não paga tributação autónoma nenhuma. Ora, isto tem um grande impacto nas contas finais no IRC das empresas, porque uma frota automóvel, se não for assim gerida e pensada nisto, vai ter um impacto, porque como vamos ver à frente, num exemplo, cada veículo, aqui com umas despesas que nós vamos simular, vai pagar muito de tributação autónoma. De salientar que se a empresa tiver prejuízo, as tributações autónomas são aumentadas em 10 pontos percentuais, todas as percentagens que nós referimos atrás. Vamos agora analisar um exemplo em concreto para perceber o impacto. Certo, ok. Muito bem. O exemplo que nós aqui podemos dar é para um veículo que custe, vamos fazer este exemplo e esta análise para um veículo que custe 40 mil euros. Estamos sempre a falar de veículos ligeiros de passageiros, um veículo que tenha um preço de aquisição de 40 mil euros. Pronto, 40 mil euros tem uma taxa de amortização anual de 25%, o que dá um custo anual de 10%. Imaginemos que gasta em parques e seguros mais de 2 mil euros e que tenha um custo de combustível cerca de 4 mil euros por ano. Dá um total para esse carro de 16 mil euros. Ora, se o carro for movido a gasóleo ou gasolina, aplicando aos 16 mil euros a taxa de 32,5, temos aqui um custo de 5.200 euros que a empresa tem que pagar. Se a empresa tiver prejuízo, os 32,5% incrementa-se em 10% só para 42,5%. Salvo erro, e se a memória não me falha, os 16 mil euros multiplicados por 42% de tributação autónoma dá 6.800 euros a pagar por cada carro, com estas circunstâncias.
Se um carro deste mesmo valor, ou seja, de 40 mil euros, for um carro que seja movido a eletricidade, não vai pagar nada, porque os carros até aos 62.500 euros movidos a eletricidade não têm tributação autónoma. Há aqui ainda uma variável que é também muito importante, é que os carros movidos a energia elétrica ainda se pode ir buscar toda o IVA incluído na fatura até aos 62.500 euros. Portanto, temos aqui duas vertentes que eu acho que são muito boas e a ponderar, e tem que se fazer aqui uma escolha muito racional, porque por um lado os carros elétricos não pagam tributações autónomas e, como vimos, temos aqui um impacto muito grande comparando carros com o mesmo custo de aquisição, ou seja, um carro movido a gasolina ou a gasóleo ligeiro de passageiros com os custos anuais à volta dos 16 mil euros, ou paga 5.200 euros de tributação autónoma ou 6.800, e um carro elétrico, nas mesmas condições, basicamente, não vai pagar nada. E estamos a falar de um único carro. Há empresas que têm vários carros, 2, 3, 4, 5, muitos carros. Portanto, acho que é uma decisão que tem que ser tomada muito racionalmente e que tem um impacto depois final nos impostos a pagar. Conseguimos perceber com esta explicação a importância numa boa gestão, por isso é que temos disponível a empresa Alves e Valde para ajudar todos os clientes. Estamos sempre disponíveis e os clientes e qualquer pessoa nos pode contactar. A Alves e Valde dispõe de uma equipa multidisciplinar que ajudará todos os que nos contactarem a esclarecer qualquer tipo de dúvidas, não só estas de IRC, como de IRS, processamento de salários. Estamos disponíveis para todas as situações e agradecemos muito que nos enviem e-mails, até se nos quiserem pedir temas para trazermos aqui ao programa para serem esclarecidos. Ou metam-nos por e-mail alguma dúvida, também temos cá sempre para esclarecer e ajudar. Gonçalo, muito obrigada. Nós regressamos no próximo programa para o ajudar a entender melhor estas questões ligadas à área da contabilidade das finanças pessoais. Já sabe, se ficou com alguma dúvida, basta enviar um e-mail para a empresa Alves e Valde.